O Gabi já está de volta. O que vem por aí, Gabi? Inclusive de olho no nosso fim de semana, porque já é quinta, né? Exatamente. A gente continua aí com chuva, tá, Marta? Nessa quinta que já estreou com chuva, inclusive, lá no sul do estado. E vamos continuar com instabilidade em Santa Catarina. Para sexta-feira, a frente fria já vai estar afastada de Santa Catarina, tá? Mas a formação de um centro de baixa pressão na Argentina vai gerar nuvens carregadas e instabilidade aqui para Santa Catarina, que é o cenário que a gente tem no mapa, ó, nuvens carregadas, chuva e inclusive algumas aberturas de sol, mas uma chuva irregular ao longo do dia. Ou seja, apenas em algumas áreas aqui que a gente vai ter uma chuva mais tranquila, tá? Então a gente vê aqui no nosso mapa, ó, algumas aberturas de sol, tempo mais nublado, principalmente aqui para a nossa faixa leste do estado, e aí aberturas de sol, chuva irregular ao longo do dia, na sexta, ou seja, em algumas áreas a gente vai ter essa instabilidade. Com o calor e altas temperaturas, a gente tem chance de temporais novamente amanhã a partir da tarde. Na maioria das cidades, a gente não tem uma previsão de chuva forte, é algo mais fraco e isolado. Ainda assim, vale uma atenção para trovoadas e descargas elétricas. O oeste vale uma atenção mais especial para amanhã, porque pode ter um volume de chuva um pouco maior e ventos, inclusive, de 70 km por hora. As temperaturas vão diminuir um pouquinho em relação a hoje, tá? Ficam aí na faixa dos 30 graus. Olha só, aqui em Itajaí e Floripa, máximas de 28 amanhã no nosso litoral catarinense. Criciúma no sul do estado, 30, Joinville 29 no norte do estado e lá em Blumenau 29 no Vale do Itajaí. Lages na Serra Catarinense, máximas de 28 graus. Joaçaba também lá no oeste, Caçador 27 e Chapecó 30 graus. E a gente já traz um spoiler do fim de semana, o começo aí de sábado, domingo, porque na noite de sexta para sábado a gente tem a presença de um ciclone no Uruguai, próximo da fronteira com o Brasil. No sábado para domingo, ele avança em direção ao oceano e nem passa por Santa Catarina. Ainda assim, a gente tem tempo instável no fim de semana aqui para o nosso estado. Algumas rajadas de vento, inclusive, no sábado, tá? Entre 40 e 60 km por hora, por isso vale ficar atento. E para hoje, lembra que ontem eu falei para vocês que a gente tinha aí um janeiro chuvoso, né? Um alerta que a gente tem. E a gente conversa agora, nada mais, nada menos do que com o meteorologista da casa, Leandro Puchalski. Seja muito bem-vindo aqui no SC no Ar para falar sobre esse janeiro chuvoso que vem pela frente, né? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Pois então, a gente acaba tendo um período onde os volumes de chuva vão chamar a atenção à medida que temos a sequência do mês. A gente tem, normalmente, no período de janeiro, aqui em Santa Catarina, volumes de chuva na casa de 200, 250 milímetros. Só que esses totais, eles devem acontecer muito próximos da média num período mais curto. A Gabi já estava falando, né, dessas instabilidades que ocorrem na sexta, ocorrem no sábado, e a tendência é que a gente tenha que ter um pouco de paciência com o tempo, porque ele vai seguir com essas características de pancadas de chuva também durante a próxima semana. E eu separei aqui um mapa com volume de chuva previsto até o dia 21 de janeiro, né? Então dá para perceber que em toda Santa Catarina, ó, em todas as áreas, os volumes vão ser altos, né? Na maior parte aí de 60, 80 milímetros, o que é um bom volume de chuva. E essas áreas aqui, ó, mais escuras, a gente tem previsão de volumes até maiores, que podem se aproximar de 100, 150 milímetros, o que realmente é uma chuva bastante significativa. Isso aqui é um modelo, é um simulador do tempo, porque tem outros que mostram até volumes maiores. A gente separou um outro simulador que mostra também, né, toda Santa Catarina com bastante chuva, mas observe que ele indica volumes um pouco maiores. Aqueles pontos em tons mais de cinza, que estavam mais na faixa leste, esse simulador aqui já mostra para o estado como um todo. E aí até os volumes maiores, ó, que podem chegar a casa de 150, 200 milímetros, ou seja, é um volume que a gente vai precisar ter bastante atenção, meninas, nesses próximos dias. Esse é um comportamento previsto. Inclusive, Leandro, é um alto volume de chuva, mas a gente não precisa se preocupar com baixas temperaturas, né? Que muita gente pensa, relaciona aí a chuva, mas vai continuar calor mesmo agora em janeiro, né? É, até porque esses volumes de chuva eles estão associados às pancadas, né? Que são tradicionais de verão. Então, normalmente, isso está associado a temperaturas altas. Então, o pessoal não precisa se preocupar porque acaba que as temperaturas ficam altas. Claro que depende muito da cobertura de nuvens da manhã, né? Quando amanhece muito nublado, sobe um pouco menos. Mas o subir menos nessa época do ano é 26, 28
28 graus. E esses números não são nada próximo ao que a gente viu no fim do ano, né? Que foi um volume de chuva muito alto, concentrado em pouco tempo, pouquíssimos dias, né? É porque isso é interessante falar, Marta, porque assim, a gente fala muito nesses volumes de chuva, mas também é muito importante como eles acabam acontecendo, né? Que seria o correto seria até falar em taxa de chuva, né? Volume pelo tempo de ocorrência, né? Mas acaba que não dá para comparar com o que a gente teve no final do ano passado. Mas são volumes que aquelas pancadas de chuva que acontecem, às vezes dá um ponto um pouco mais forte, às vezes dependendo do município dá algum tipo de alagamento, mas sempre associadas a essas temperaturas mais altas. Perfeito, fica aí o alerta então para o pessoal, né? Principalmente agora para o mês de janeiro, com chuva, mas é uma chuva que vai ser distribuída, né, Leandro? Obrigada pela tua participação e teremos mais vezes ele aqui conosco. Que alegria, hein, Gabi? Mais um reforço na nossa Central do Tempo, que você sabe, né? Fundamental para o catarinense começar meio-dia. Leandro, seja muito bem-vindo, portanto, a mais esse veículo, né, do Grupo ND. Leandro, que já atua há 13 meses no nosso jornal, ND Impresso, e agora chegando para reforçar o nosso time. Obrigada, Gabi. Obrigada, Leandro. Gabi, te vejo amanhã. Combinado. Até amanhã, gente. E olha, entrou em nova fase